Hoje, vamos viajar no tempo para descobrir a história de um personagem que moldou as raízes de povos inteiros, mas que muitas vezes é deixado de lado. Seu nome é Ismael, o primeiro filho de Abraão, um homem cujas origens misteriosas e destino impressionante o tornaram um pilar para a história e a fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. Enquanto a história de Isaac e a fundação do povo de Israel são bem conhecidas, a trajetória de Ismael tem um brilho próprio, cercado por momentos de sacrifício, luta e o apoio divino. Prepare-se para conhecer a trajetória emocionante de Ismael, o filho exilado, mas jamais esquecido. Para entendermos a história de Ismael, precisamos começar com Abraão. Esse patriarca é uma das figuras mais importantes das três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islã. Abraão é conhecido como o amigo de Deus e o pai da fé. Ele foi um homem testado ao extremo em sua devoção e fé, e Deus o abençoou com uma promessa incrível. De sua descendência nasceria uma grande nação. Mas, na época, Abraão era casado com Sara, e apesar de seus anos de devoção, eles não tinham filhos. O tempo passava, e Sara já estava em uma idade avançada. Na cultura da época, não ter filhos era uma situação difícil e dolorosa. Desesperada para que Abraão tivesse uma descendência, Sara decidiu propor algo incomum: que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar. Era uma decisão repleta de riscos, mas uma que mudaria os rumos de sua história para sempre. O nascimento de Ismael e a tensão na família. Assim, Abraão se uniu a Agar, e dessa união nasceu Ismael. Finalmente, o tão aguardado herdeiro havia chegado, mas junto com ele surgiram novos problemas. A partir do momento em que Agar ficou grávida, surgiram tensões e conflitos dentro da família. Agar começou a se ressentir de Sara, e a relação entre elas se tornou insuportável. Sara, por sua vez, sentia-se ameaçada por Agar e Ismael, e essa relação começou a provocar uma divisão profunda na casa de Abraão. O ciúme e o ressentimento de Sara aumentaram com o passar dos anos, especialmente quando, mais tarde, ela mesma teve um filho, Isaac, o filho prometido de Abraão. Foi então que Sara pediu a Abraão que mandasse embora Agar e Ismael. Imagine o que Abraão sentiu nesse momento. De um lado, seu amor por Sara e Isaac, do outro, o amor e a responsabilidade que sentia por Ismael. Mesmo relutante, Abraão acabou cedendo ao pedido de Sara e mandou Agar e Ismael para o deserto com poucos mantimentos. Dentro dessa história, Ismael, ainda um jovem, e sua mãe Agar foram para o deserto de Berseba, onde a sobrevivência parecia impossível. Com o tempo, a água e o alimento acabaram, e o desespero tomou conta. Agar, imaginando que seu filho não resistiria, afastou-se e começou a chorar. Ela não queria assistir à morte de seu filho. Mas Ismael, mesmo fraco, também clamou, e Deus ouviu esse clamor desesperado. De repente, um anjo apareceu para Agar, dizendo-lhe que Deus tinha ouvido o choro de Ismael e que o futuro dele estava garantido. O anjo prometeu que Ismael não só sobreviveria, mas que dele nasceria uma grande nação. Em seguida, mostrou a Agar uma fonte de água no deserto, que salvou a vida dos dois. Esse milagre é lembrado até hoje na tradição islâmica como símbolo da fé de Agar e Ismael. O destino de Ismael. Ismael cresceu e se tornou um homem forte e destemido, vivendo no deserto como um arqueiro. Ele se casou e, segundo as tradições, tornou-se o patriarca de 12 tribos, que formariam a base dos povos árabes. Embora Ismael tenha sido deixado para trás por Abraão, ele nunca esteve realmente só. A promessa de Deus o acompanhou, e seu nome continuou a viver entre seus descendentes. Na Bíblia, a história de Ismael termina com ele e Abraão se reencontrando brevemente, quando ambos se unem para enterrar seu pai. No entanto, na tradição islâmica, Ismael ganha uma importância ainda maior. Para os muçulmanos, ele é considerado um profeta e um antepassado do profeta Maomé, um dos maiores líderes espirituais do mundo. Disse também que Abraão visitava Ismael no deserto, e que juntos, eles construíram a Kaaba em Meca, o lugar mais sagrado do Islã. A lenda de Ismael e seu impacto nas religiões. Mas qual o significado real da história de Ismael? Será que ele foi mesmo o filho esquecido? Na tradição judaico-cristã, Ismael é mencionado como alguém que viveria em oposição a seus irmãos, alguém forte e indomável. Seu destino seguiu um rumo diferente, mas nem por isso deixou de ser significativo. Os descendentes de Ismael são muitas vezes identificados com os povos árabes, enquanto Isaac se tornou o patriarca de Israel. Cada um seguiu seu caminho, mas ambos se tornaram fundadores de povos importantes.
Para o Islã, Ismael é um símbolo de fé, perseverança e lealdade. A tradição islâmica acredita que ele e Abraão construíram a Kaaba, e que a cada ano milhões de muçulmanos repetem o percurso de Agar no deserto em uma das cerimônias do Hajj em Meca. A história de Ismael serve como inspiração de força e superação para aqueles que acreditam em Deus e no cumprimento de suas promessas, mesmo nos momentos de maior adversidade. Ismael, o filho esquecido de Abraão, não só sobreviveu como tornou-se uma lenda. Ele representa a promessa de Deus que se estende além de uma única linhagem, como um lembrete de que a fé e a perseverança podem superar qualquer obstáculo. Seu nome vive não só na Bíblia, mas também no Alcorão e nas tradições dos povos árabes. E ao contrário do que muitos pensam, Ismael nunca foi realmente esquecido. Ele é uma lembrança de que cada vida, mesmo a mais desprezada ou desvalorizada, pode ter um propósito eterno.